Flamengo avança na primeira contratação da janela e da outra trava em Pedro. Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, achando o sininho da notificação. Deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixou o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo daqui a pouquinho. A bola rola para Flamengo e Santos. Santos e Flamengo diretamente da Vila Belmiro. A gente vai trazer a transmissão da Pedrão RNTV com você, parceira e minha parceira rubro-negra. Informações sobre o clássico e outra. Bayer Leverkusen treina no CT Ninho do Urubu com presença de torcedores do Flamengo, minha galera. Pois é, o clube alemão está no Rio de Janeiro para a pré-temporada, para a disputa da Bundesliga. Cerca de 20 torcedores tiveram acesso à atividade em promoção feita pelo clube com alemães que vivem ou estão no Rio de Janeiro de passagem, alguns brasileiros, evidentemente, que acompanham o Bayern de Munique. Torcedores do Flamengo também estiveram presentes. Bayer Leverkusen pela madrugada, não quero confundir aí o Bayern de Munique com o Bayer Leverkusen, que são rivais, né, meus amigos, aí no cenário do futebol, né, lá da Alemanha. A gente precisa estar bem claro com isso. Enfim, esse breve parênteses aí, porque o bicho vai pegar. Flamengo contra Neymar. E o bagulho é o seguinte, minha parceira e meu parceiro rubro-negro, o Flamengo simplesmente não toma gols no Campeonato Brasileiro há mais ou menos 6 partidas, né? Tô falando de Campeonato Brasileiro. O último gol que o Flamengo tomou em Campeonato Brasileiro, né, na realidade tomou 2 gols, foi contra a equipe do Cruzeiro no estádio do Mineirão, quando o Flamengo é derrotado por 2-1 pela equipe mineira naquela oportunidade, né? O gol no finalzinho do Gabigol ali de pênalti, um pênalti feito de forma trabalhada pelo Léo Pereira. O Rossi ainda conseguiu defender o pênalti, mas acabou batendo no Rossi, voltando no Gabigol, ele acabou fazendo gol. Essa foi a última vez que o Flamengo sofreu gol. Depois o Flamengo venceu por 1-0 o Bahia, depois o Flamengo venceu o Palmeiras fora de casa por 2-0, empatou com a equipe do Botafogo no estádio do Maracanã por 0-0, venceu o Fortaleza por 5-0, né? Venceu o São Paulo recentemente no Campeonato Brasileiro por 2-0. Então o Flamengo tem a grande oportunidade, meu parceiro e minha parceira rubro-negra, de chegar à marca, tá? De 6 jogos sem levar gols. O Flamengo tem a melhor defesa do campeonato. 4 gols sofridos, 26, 28 gols marcados. Um negócio assim impressionante que o Flamengo vem fazendo. A programação do Flamengo hoje, o time almoçou ali por volta do meio-dia, teve um lanche reforçado às 4h45 da tarde, às 5h50 tá marcada a saída para o estádio da Vila Belmiro e às 8 horas da noite a bola rola para Flamengo. Isso é importante você dar o like, ser hype, deixa o teu hype nesse vídeo, porque quando começar o jogo vai estar obsoleto, né? Esse vídeo e as informações que eu tô passando aqui para vocês. O Flamengo volta hoje mesmo para a cidade do Rio de Janeiro. 1h30 da madrugada sai o voo do Flamengo do Aeroporto Internacional de Guarulhos, já pertinho ali da cidade de São Paulo, para o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, né? O Flamengo, pô, mas o jogo é às 8, acaba às 10, o time vai voltar às 1h30, depois tem que entrar no ônibus, sair de Santos e ir para Guarulhos, né? Tem toda essa situação, toda essa logística a ser cumprida, né? Você vai poder assistir esse jogo na Pedrão RNTV, transmissão em loco. O Gordola tá lá em Santos trazendo todas as informações para você, torcedor rubro-negro. E o negócio é o seguinte, meu parceiro e minha parceira rubro-negra, tá? Escalação da equipe do Santos. O Santos, apesar da colocação no Campeonato Brasileiro, 16ª colocação, tá um passo, tá na beirinha da zona do rebaixamento, não deve ser desprezado. Isso porque tem Neymar. E, cara, o Neymar pode ser, porque o Neymar, Pedrão, é isso, aquilo, o Neymar tá fora de forma,
o Neymar, mas, meu amigo, continua sendo o Neymar. Então o Flamengo, evidentemente, ele precisa tomar cuidado com esse tipo de jogador, pelo menos eu penso dessa maneira. E aí, meu amigo, provável escalação do Santos: Gabriel Bazão, Escobar, João Basso, Luan Pérez e Souza. Fazem a linha de 4 da equipe do Santos. Thomas Ricon e Zé Rafael são os dois volantes. O Neymar joga com muita liberdade, mas joga por trás dos atacantes ali do Santos, né? Enfim, pifando as bolas ali. Barreal, Guilherme e David Washington. Essa é a escalação do Santos, uma equipe que não deve ser de forma nenhuma desprezada pelos jogadores do Flamengo. O Flamengo tem que entrar com a mesma intensidade, com a mesma volúpia, a mesma vontade dentro de campo para conseguir buscar essa vitória dentro da Vila Belmiro. O Santos tem alguns desfalques por suspensão. O Roy Laser, o argentino, por exemplo, meio-campista, está de fora dessa partida. Pendurados João Paulo, Gil, Diego Pituca, João Schmidt, Thomas Ricon e Tiquinho Soares. Ele até a opção do Tiquinho Soares no banco de reserva. O Flamengo também tem os seus desfalques. O Flamengo não conta com o Eric Pulgar, Alexandro, Ayrton Lucas e Michael, em função de lesões desses atletas, né? O Pulgar tá com problema no pé direito, ainda tá no Chile, vai retornar à cidade do Rio de Janeiro na próxima semana. O Alexandro tem um problema na coxa esquerda, de grau 1, né? No posterior da coxa esquerda. Ayrton Lucas abriu um rombo na perna ali, infelizmente, na partida contra o São Paulo. E o Michael sentiu dores no tornozelo esquerdo e ficou de fora da viagem aqui para Santos. O Flamengo tem alguns pendurados: Bruno Henrique, o Alacian e Eric Pulgar. O Pulgar sequer viajou, então esse aí tá longe de perigo de tomar mais um cartão amarelo. Mas o senhor Bruno Henrique tem que ficar atento, ele reclama demais com a arbitragem, enfim, o Alacian também, até porque o próximo jogo do Flamengo é muito importante dentro do Maracanã, mando de campo do Flamengo, o clássico diante da equipe do Fluminense. Quem apita hoje é Felipe Fernandes de Lima, ele que é de Minas Gerais, árbitro mineiro. Muita gente contestando: Pedrão, botar árbitro mineiro, sendo que o Flamengo disputa o título contra o Cruzeiro, isso é um absurdo. Olha, meus amigos, não tem o que fazer, entendeu? Deixa o cara lá, o cara vai apitar o jogo, entendeu? Não acredito nisso. O cara pode ser Atlético Mineiro também, aí vai dizer o quê? Quer ajudar o Flamengo? O Flamengo tem que entrar em campo e jogar bola. Pelo menos eu penso dessa maneira. Bandeira número 1, Guilherme Dias Camilo, também de Minas Gerais. Bandeira número 2, Fernanda Nandria Gomes Antunes, de Minas Gerais. E o VAR fica na conta de Caio Max Augusto Vieira, ele que é de Goiás. Esse é o resumão do jogo entre o Flamengo e o Santos. O Santos pode não ser uma equipe muito boa, mas tem como seu ponto forte as transições ofensivas, galera. Eles são muito rápidos nesse contra-ataque. O Neymar, apesar de não ter a velocidade de outrora, continua sendo um jogador leve, habilidoso, de alta qualidade. Tem o Guilherme, tem o Barreal, então o Flamengo precisa tomar cuidado com esses contra-ataques, por essas famosas transições rápidas realizadas pelo Santos, beleza? No portal do GE, aquele palpitômetro, né? Deram uma vitória do Flamengo ali quase que unânime. Só o Felipe Diniz que botou aquele lá do jornalista. Mas vocês vão ver a imagem aqui, vocês vão lembrar. Isso aqui. Sinceramente, gente, o pessoal diz que isso dá azar, né? Enfim, da vez que isso aqui foi colocado contra o Flamengo, por exemplo, lá no Allianz Parque, ninguém deu vitória do Flamengo, o Flamengo venceu. Isso é palpite, tá? Dá azar, dá sorte, enfim, independente da situação, o Flamengo tem que entrar e jogar bem para conseguir os 3 pontos. E tem mais. O que o Neymar vai entrar para mostrar serviço hoje vai ser a famosa sacanagem. Ancelotti certamente vai estar assistindo o jogo. Tá fora da lista de convocados da seleção brasileira, pelo menos a priori. O Ancelotti deu uma entrevista dizendo que quer contar com o Neymar, mas para isso ele tem que demonstrar futebol, precisa recuperar a forma física. Então, meus amigos, assim, complicado, tá? É confronto difícil. Contra o Flamengo, nós sabemos que todo mundo
quer dar um algo a mais, quer dar aquele famoso plus. A torcida do Santos, o Santos, aliás, como instituição, vai disponibilizar 13 mil bandeirinhas na Vila Belmiro para os torcedores durante o jogo de hoje contra o Flamengo, né? Então, assim, vai ter uma mobilização diferente esse jogo ganha ares de mata-mata. É um grande clássico do futebol brasileiro. O Santos teve o Pelé, o Flamengo teve o Zico. Faz um tempo que o Flamengo não enfrenta o Santos em função do descenso da equipe praiana no ano passado. Então, assim, Flamengo tem que entrar com a mesma intensidade, senão vai ficar de bigode. Pelo menos eu penso dessa maneira, tá? Galera, o Flamengo, para você ver como as partidas contra o Flamengo, como o Flamengo é visto de forma diferente pelos adversários, o John Kennedy, né, ele que é centroavante do Fluminense, estava emprestado ao Pachuca do México, voltou à cidade do Rio de Janeiro e a primeira coisa que ele foi falar foi do Flamengo. Com certeza, o retorno perfeito seria marcar gol contra qualquer equipe, mas contra o Flamengo tem um gostinho especial. Para o Fluminense, para mim e para a torcida, vai ser perfeito, falou o John. Todo mundo quer jogar bem contra o Flamengo. Isso daí é claro e evidente. Então o Flamengo tem que estar atento, tem que estar ligado, que os caras vão... já ganhou do São Paulo, vão pegar o Santos... Tem que estar concentrado. Brasileirão são 38 finais, o Flamengo tá na 14ª, 15ª. Ainda tem que pagar uma contra o Sport. E vai ser a mesma coisa contra o Sport fora de casa. Todo mundo contra o Flamengo quer mostrar serviço. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Tá? Vamos lá, minha galera. O André Santos, ex-jogador do Flamengo, comentou no podcast Benjamin Múcio, né, programa do Benja, sobre a ida do Gerson ao Zenit da Rússia. Ele meio que deu uma espetada ali no Gerson. Ele que jogou no Flamengo, né, campeão da Copa do Brasil naquele ano de 2013. Nunca eu iria para o Zenit, nunca. Se ele quer ganhar dinheiro, eu se fosse o Gerson, tenho um ano para a Copa do Mundo, sou capitão do Flamengo, tenho moral com a torcida, ganho bem no Flamengo, estou em um dos principais elencos do Brasil, eu jogo mais de um ano no Flamengo, tenho a oportunidade de ser campeão de novo. Eu vou ser convocado e quando a Copa do Mundo estiver acabando, o pai dele pode ligar para qualquer time na Arábia que paga mais de 20 milhões para o Gerson. Também concordo, mas ele quis, enfim... Não vou ficar nem me alongando nessa situação. Pessoal, a janela de transferências do Flamengo tá bem estranha. Tá? Tá bem estranha. Tá bem complicado. Avança em algumas negociações, retrocede em outras negociações. Aí essa que avançou já dá uma retrocedida. É um negócio assim que fica difícil, realmente, da gente compreender. Tá? Para deixar bem claro aqui para vocês. A sensação é que tá tudo devagar, quase parando, né, nessa janela de transferências do Flamengo. Mas enfim, vamos entrar nesse assunto aqui agora. Tem algumas informações relevantes para passar aqui para vocês e também para a gente conversar sobre isso. Segundo o jornal O Dia, as negociações do Flamengo com a Roma pela venda do lateral direito Wesley, inclusive a Roma apresentou uma proposta em papel timbrado para realizar a contratação do jogador, esfriou nos últimos dias. Há cerca de 2 dias, não há tratativas entre as partes, principalmente por divergências em relação a valores envolvidos, tá, nessa negociação. Apesar do técnico Gianpiero Gasperini, né, insistir na contratação do jogador, desde que ele estava na Atalanta, ele está interessado na contratação do Wesley. A Atalanta até havia fechado a contratação do Wesley, entretanto, depois acabou que o negócio não vingou. A indefinição abriu espaço para o interesse do Zenit, da Rússia, que já realizou recentemente a aquisição do Gerson, que surge como um grande candidato para levar o jogador de 21 anos do Flamengo. A proposta dos russos, somando valores fixos mais variáveis, enfim, bônus, essa situação toda,
girando em torno da casa dos 28 milhões de euros, quantia mais próxima dos 30 milhões de euros pretendidos pelo Flamengo, pelo rubro-negro. O Wesley já teria sinalizado positivamente a possibilidade de defender o clube russo outrora. Gerson, recém-contratado pelo Zenit, amigo pessoal, está atuando nos bastidores ali, ligando para o Wesley para tentar convencer o lateral direito que o projeto do Zenit da Rússia é melhor que o projeto da Roma, mas tem que ver isso porque o futebol russo está muito isolado. Ele seria a primeira ida à Europa pelo Wesley. O Gerson já é uma situação diferente, apesar de ser jovem, já tem uma idade um pouco mais à frente, já foi 2 vezes para a Europa e voltou, retornou agora indo para o Zenit da Rússia. Enfim, a Rússia, né, tá dentro do espaço europeu e também asiático, eu sei disso, mas enfim. Então, de repente ele vislumbra uma UEFA Champions League, enfim, né, o Wesley. E no Zenit isso aí é impossível, porque os clubes russos não participam das competições europeias já faz algum tempo, então isso pode pesar nessa negociação, beleza? Minha galera, José Boto, diretor de futebol do Flamengo, realizou uma chamada de vídeo com o atacante Tati Castellanos, argentino da Lazio. A diretoria do Flamengo busca acelerar as negociações e avançar nas tratativas do argentino de 26 anos. Está tendo muita pressão da torcida do Flamengo pela contratação de jogadores. Ninguém chegou ainda nessa janela de transferência. Já faz alguns dias que a janela está aberta e muitas pessoas mandando mensagens preocupadas, realmente está meio atabalhoada essa janela de transferência, tem que melhorar isso aí. Os representantes do argentino, Tati Castellanos, confirmaram a negociação com o Flamengo. Apesar da dificuldade em conseguir uma liberação junto a Lazio, empresários do jogador tentarão. José Boto se reuniu com o jogador por videoconferência. O Flamengo está disposto a fazer todos os esforços por entender que o atacante tem as características ideais para que o Filipe Luís deseja no centroavante. É letal, tem boa finalização, mas, sobretudo, muita participação no jogo sem a bola, né? Muito ativo no jogo sem a bola para roubar a bola do adversário. Então o Flamengo vai tentar trazer essa contratação de qualquer jeito. A Lazio, evidentemente, não está interessada em negociar o jogador. É um jogador de alto nível, diferente da aquisição. Porque o Flamengo comprou o Juninho, agora vai comprar esse cara desconhecido, Pedrão. Ele tem bons números, muitos gols, assistências, artilheiro da Lazio. Então, assim, é uma situação diferente, na minha humilde opinião. Entretanto, internamente, há quem diga que isso é uma espécie de guerra fria. Como assim guerra fria, Pedrão? Porque o Pedro soltou aquela nota dizendo que, veja bem, eu vou treinar mais, vou melhorar, mas o Filipe Luís foi muito duro comigo, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê. Daí os empresários do Pedro vazaram a informação de que já estariam procurando outro clube para negociar o jogador, e há quem diga que o Flamengo vazou essa situação do Tati Castellanos até para dar uma pressão no Pedro, dar mais uma trava, mais uma prensa no Pedro. Olha, veja bem, a gente não precisa tão assim de você não. Enfim, é informação de bastidor, beleza? Minha galera, o Flamengo apresentou uma nova proposta à equipe do Spartak Moscou pela contratação do atacante Ezequiel Barco. A oferta rubro-negra foi de 15 milhões de euros fixos, além de bônus por metas estabelecidas. No entanto, o clube russo recusou a investida. Atualmente há negociações em andamento. Você que está aí, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, ó. Transmissão na Pedrão RN TV, tamo juntão, saudações rubro-negras.